Vejamos então algumas considerações a respeito das chamadas determinantes sociais do câncer. Entendemos que à medida que se vive mais, portanto, quando aumenta a expectativa de vida, muito mais cânceres haveremos de ter. Significa então que o aumento da expectativa de vida é um determinante social dos mais importantes, porque o câncer, a incidência maior, está relacionada com o aumento da expectativa de vida. A segunda questão que nós devemos também tratar diz respeito à industrialização e à urbanização. Tem um fato muito curioso que nós devemos observar se formos estudar a Idade Média em vários continentes, que durante essa fase as populações viviam essencialmente na zona rural. 90 a 95% das populações viviam no campo. Só 5 a 10% viviam nas grandes cidades. E a industrialização e a urbanização, elas certamente têm alguma relação com a gênese do câncer. Nós, das grandes cidades, estamos em contato muito mais frequente com produtos no ar ou na alimentação que podem contribuir para o início do câncer. Portanto, o meio ambiente torna-se, pois, um elemento importante para a iniciação da reprodução acelerada das células tumorais. Vamos, então, analisar, ainda que de maneira superficial, as causas de mortalidade, seja nos países desenvolvidos, seja no Brasil. Nós sabemos que a causa mais democrática, digamos assim, de mortalidade no mundo inteiro é a doença cardiovascular. A doença cardiovascular constitui, portanto, a doença que, diria, que mais mata em todo o mundo. Mas quando nós consideramos o câncer como causa de mortalidade, aí nós vamos ver que existe uma grande diferença. Em se tratando de países desenvolvidos, o câncer se situa como segunda causa de mortalidade. Por quê? Porque os povos dos países desenvolvidos vivem mais. E por viverem mais, eles serão mais acometidos por câncer de intestino, por câncer de pulmão, por câncer de mama e câncer de outras origens. No entanto, quando consideramos os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, outras causas devem ser consideradas. E aqui nós vamos então lembrar que a doença cardiovascular continua sendo, no nosso país, a primeira causa de morte. Mas considerando que o Brasil é um país em desenvolvimento e de dimensões continentais, as outras causas de morte irão variar consoante a região que você examina. Por exemplo, sul, sudeste, o sudeste de um modo geral. A segunda causa de morte são as chamadas causas externas. São acidentes de trânsito, são as balas perdidas. Essas causas externas têm uma grande importância na região sudeste. As afecções do período perinatal ainda têm sua importância no Nordeste, em áreas onde a assistência médica é muito precária. As doenças infecciosas e parasitárias também têm grande importância no norte do Brasil. Desse modo, o câncer irá estar presente como uma causa dentre essas 4 mais importantes. Eu diria que depois da doença cardiovascular, o câncer pode estar no meio das 3 causas sucessivas. Então vejam como existe uma relação entre desenvolvimento e mortalidade por câncer. Depois sucede o câncer do colo do útero, do cólon e reto, pulmão, estômago, ovário, corpo uterino, fígado, esôfago e outros. Mas o grande destaque é para o câncer de mama, que de fato tem uma representação marcante
em todos os novos casos de câncer no mundo inteiro. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que é a instituição responsável pela política de câncer no Brasil, em 2005, a cada hora, 6 novos casos de câncer de mama eram diagnosticados. Diante disso, um programa de rastreamento se impõe no sentido de detectar precocemente o câncer mamário, tão elevada é a sua incidência. Naturalmente, quando se estabelece um programa de rastreamento, seja para qual tipo de afecção, nós temos que levantar, ou melhor dizendo, levar em considerações alguns aspectos. Primeiro, que constitui um problema de saúde pública. E o câncer de mama é um problema de saúde pública. Que se conheça o processo saúde e doença, ou que se tenha uma noção desse processo. Que a enfermidade seja tratável, e a grande chave da questão no tratamento do câncer de mama é a precocidade. Quanto mais precoce, melhores os resultados. E que a enfermidade esse tratamento seja seguro, de preferência de baixo custo. É natural que o programa de rastreamento em mama não tem baixo custo. É um custo elevado, porque a realização da mamografia é, digamos, em relação, por exemplo, ao rastreamento do câncer de colo, é significativamente mais alto. Mas, em compensação, a mortalidade por câncer de mama é significativamente mais alta do que a mortalidade por câncer do colo uterino. Por isso, é que nós não podemos prescindir da utilização da mamografia no rastreio do câncer mamário. Embora seja mais caro, mas é o mais eficiente.